Bom, boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite a todos os irmãos. Hoje estamos aqui para a palestra do nosso irmão Laszlo. Eu vou ler aqui o breve currículo do irmão. Na vida profana, o irmão Laszlo é nascido em Budapeste, Hungria, em 1947. Veio ao Brasil com os pais em 1957, após a Revolução Húngara de 1956. É cidadão brasileiro desde 1962, fez todos os seus estudos em São Paulo, formando-se como engenheiro eletrônico em 1970, pela Escola Politécnica da USP, onde fez depois pós-graduação em sistemas eletrônicos e mais tarde fez o curso de pós-graduação intensiva de administração na FGV. Foi professor a nível universitário na Universidade Mackenzie, professor titular, e na FDTE da USP, além de vários cursos especializados. Trabalhou em engenharia de automação na Promon Engenharia e depois como especialista em medições tecnológicas para indústrias. Há 16 anos está como diretor da ProLife, empresa na área de fabricação de equipamentos médicos. Publicou diversos artigos especializados e apresentados em congressos. Fluente em português, inglês e húngaro, com noções de francês. Na sua vida maçônica, ele provém de uma família de maçons, tendo na ordem seu pai, que foi seu guia, seu avô, diversos primos, seu tio e sobrinho. Total de cerca de 15 familiares do século passado e atual. Ele foi iniciado em 1969, na loja Resurrection 99, Gillespie, pelo saudoso venerável mestre Paulo Fuchs, em húngaro, né, durante um encontro da maçonaria húngara no exterior, tendo como experto o irmão Henri Gero, do Canadá, perdoe-me se pronunciei equivocadamente, e com presença do grão-mestre designado da Hungria, que veio em segredo ao encontro, já que a ordem estava proibida naquele país. Ele é mestre instalado, maçom emérito e provecto. Trabalhou no Rito São João, em húngaro, e depois em português. Apresentou numerosas palestras em sua loja e várias na Hungria, tendo participado de mais de 1.200 trabalhos na Resurrection 99. É membro correspondente da Quarto Coronat 333 Gillespie e da Quarto Coronat de Budapeste, e é o grande representante da grande loja simbólica da Hungria junto à Gillespie. Seja bem-vindo, meu irmão Laszlo Tauzik. Irmãos, estão vendo a tela compartilhada? Perfeitamente, meu irmão. Positivo. Ok. E agora eu vou iniciar um segundo só. Assim, vamos também colocar o som. Share sound. Ok. E vamos por aqui. Bom, então, essa palestra, ela, na verdade, é sobre Beethoven, tanto na música como mostrar que ele tem ideais maçônicos, embora a participação dele na maçonaria existem algumas questões, é quase certeza, tem sinais claros, mas os ideais maçônicos eram óbvios e também junto com os ideais progressistas da época, né? Então vamos ver um pouco como que isto ocorre, né? Então, a primeira coisa que, dentro de uma nova perspectiva de analisar aquelas personalidades que, mesmo não sendo maçons destacados, foram importantes divulgadores dos ideais e princípios da maçonaria, o objetivo deste estudo é de procurar apresentar uma visão diferenciada sobre Beethoven, mostrando uma descrição e análise, além do que já é usualmente conhecido, principalmente da música dele, e de abrangência que não se restringe à sua obra, mas também de seu papel como pensador e intelectual no âmbito da sociedade em que vivia e efetivo promotor de ideais maçônicos. Irmão Laszlo, eu sugiro que você coloque em modo de apresentação, PowerPoint, porque ele não está em modo de apresentação, né? Não? Peraí. Não, ele está em modo de... Peraí, vamos lá. Eu vou stop share. Não, a apresentação está aparecendo para nós. Eu digo o PowerPoint para nós, ele não está em modo de apresentação.
Sim, então por isso que eu estou tentando ver. Vou ver, talvez é um... Deixa eu ver, só um segundinho. Eu vou pôr no modo apresentação só, tá? Um minutinho só. E agora eu vou por aqui. E vejam se agora está vendo. Agora sim, perfeito. Tá certo, ótimo. Só vamos ver se está ligado o sharing. Tá, tudo bem. Então, o seu legado vai muito além da sua arte. Evidentemente, para se poder entender melhor a personalidade e suas influências, teremos que citar alguns fatos de sua vida que são bem conhecidos, pois servem de potenciais justificativas para todos os seus atos, traumas, pensamentos e sentimentos. Por outro lado, Beethoven é uma personagem extremamente complexa, tanto como indivíduo e intelectual, como pela sua produção extensa, variada e até misteriosa, o que não permitirá aqui nos aprofundarmos, mas apenas fazermos uma visão parcial com certos pontos de destaque que considero importante, eventualmente menos conhecidos. Deixa eu ver aqui só um segundinho só. Tá certo. Beethoven, ele é uma personagem complexa. A família e os anos iniciais. Ele tinha todos os motivos de se tornar um desconhecido e perdido em traumas e vícios, já que era filho de um cantor alcoólatra, de mãe tuberculosa, com irmãos ineptos e até de má fé, e submetido a um regime tirânico paternal. Mas a reação de gênios, como ele, é muitas vezes inesperada, e foi a solução deste jovem que, zombando de sua herança genética, se tornou rebelde, que o levaram a se juntar aos ideais humanistas em franco crescimento na época, rebeldia que também conduziu a ter coragem de inovar em sua obra como músico. A primeira metade da vida de Beethoven coincide com fatos que mudaram de modo drástico a história e o pensamento do mundo ocidental. O movimento do pensamento livre, com a era do Iluminismo, o movimento pelas liberdades pessoais, com a Revolução Francesa. Não é, então, muito surpreendente que uma pessoa com uma invejável capacidade intelectual superior inata acabasse participando ativamente nestes ideais, tomando partido e acompanhando os acontecimentos, e certamente um potencial perfeito para ir de encontro aos ideais maçônicos. Beethoven tem um papel fundamental na história da humanidade, especialmente na sociedade ocidental, pois foi um revolucionário em sua época, não apenas em sua profissão de compositor musical, mas também no pensamento liberal, em um tempo que a sociedade estava efervescente com o surgimento do movimento do Iluminismo, o que viria a revolucionar o pensamento humano irreversivelmente até os nossos dias. É nesses tempos que as grandes personalidades que possuem o dom do pensamento independente conseguem trazer novas formas de ver o mundo, a sociedade e a própria vida. Na verdade, aqui cabe acrescentar que o pensamento independente é um dos motivos objetivos da maçonaria. Portanto, já em si estava indo de encontro a um dos tipos de objetivos. Beethoven, com certeza, foi uma dessas pessoas que tem poucos ou talvez nenhum paralelo na história da civilização ocidental moderna. Suas influências não são apenas notadas em sua música, onde sua força, inovação e genialidade repercutiram de maneira dramática, mas também pelas outras manifestações escritas ou comportamentais que refletiam seu espírito pioneiro e rebelde. O comportamento de Beethoven não se reflete apenas nas suas expressões, suas visões, mas também por seu comportamento vigoroso, sempre tomando partido da liberdade e a defesa de uma sociedade aberta. Notem que isto era revolucionário para a época.
Portanto, para entender suas obras musicais, é preciso entender o que se passava em sua mente, que muitas vezes fazia dele uma pessoa vista como gênio irascível e repleto de manifestações de mau humor. Entretanto, apesar dessas manifestações, ele não deixou de ter em seu coração e suas obras um forte romantismo, no qual representou a passagem da era clássica, expresso com força incomum e inovador, com genialidade de combinação de técnicas e criatividade. Beethoven teve também o peso de sua fama, que de pianista virtuoso se transferiu para o terreno da geração de obras-primas progressistas. Isso lhe trazia sofrimento pela angústia mental e físico, para dar vazão às suas torrentes de criatividade e desejos de externar sentimentos e melodias. Alguém já descreveu ele como uma das personalidades definidoras de uma era revolucionária, onde testemunhou e expressou por todos seus contemporâneos uma nova visão do que significa ser humano, alcançando até os nossos tempos. Aqui nós temos uma curiosa, uma combinação. Essa cantora Sheila Blanco, que está na internet, ela tem várias canções com habilidade extraordinária e com uma letra de música extraordinária sobre vários compositores. Esse é o que tem sobre Beethoven. Vamos então ouvir. ¿Quién anda ahí? Beethoven soy. Vengo a contar que mi destino se forjó con sinfonías como esta quinta que es muy top. Primero fui compositor de clasicismo, pero mi estilo evolucionó al romántico. Todo empezó cuando mi padre me obligaba a trasnochar para tocar y convertirme en otro Mozart sin igual. Él se pasaba el día bebiendo, mi madre todo el tiempo enferma, que yo siempre fue un infierno, pero al fin me fui a Viena con ayuda de un mecenas en mi triste adolescencia. Trabé amistades y compuse con solvencia. A los 20 años dio comienzo mi sordera. Qué mal, pero la música me salvó la vida entera. Al igual que al gran James Rhodes, transformó mi sufrimiento. Dejar de oír fue tan injusto, la peor de las tragedias. Además me quedé solo, pues me dieron calabazas, pero eso no importó, porque compuse las sonatas más hermosas y la música de cámara, porque compuse también 9 sinfonías que son de mi repertorio. La Goya de la Corona que tú debes escuchar, 250 es un número especial. Este año toca celebrar a Ludwig van, compositor y director universal. Depois vão poder ser vistos o texto deste para alguém repassar. Fases da vida de Beethoven. Alguns dividem a vida de Beethoven em 4 fases com base em fatos e fatores que seguem paralelamente com sua existência e o influenciaram diretamente. Primeira fase, movimento de esclarecimento, iluminismo, eu também chamado josefismo, se insere em sua vida de 1770 a 1790, formando seu caráter e fixação de seus princípios. O período da Revolução Francesa, que de 1790 a 1800, embora com Beethoven passando a maior parte desse tempo, desde 1792, em Viena, oferecendo uma visão mais externa destes acontecimentos, mas que os ideais da nova França repercutiram com muitos simpatizantes, embora o ambiente político e monarquista local oferece certos riscos. A Era das Guerras da Independência, de 1800 a 1815, período em que Beethoven reconfirma seus pensamentos progressistas, tornando-se também um inflamado patriota alemão e inimigo implacável das guerras de conquistas napoleônicas. A restauração do domínio na França dos Bourbons pós-derrota de Napoleão e pós-Congresso de Viena. Na Áustria, esta era correspondia à era reacionária de Metternich, período de 1815 a 27. Nesta época da vida de Beethoven, ele confronta fortemente a política de Estado da Áustria, reafirmando seu compromisso com as convicções em prol do esclarecimento e das liberdades humanas. Nesse período, foi Beethoven
grande obra, a mais conhecida, a Nona Sinfonia, que era a representação artística suprema da fraternidade e liberdade que deve abraçar todos da humanidade. Beethoven, músico, mas com ideais. Com ideais desafiadoras e sentindo responsabilidades em trazer isso para a sociedade, foi que Beethoven também inovou em sua arte. Em 1792, um dos seus protetores, o conde Waldstein, declarou-lhe que ele estava recebendo o espírito de Mozart pelas mãos de Haydn. Mas, embora essa afirmação era bem verdadeira, o gênio rebelde de Beethoven não admitia apenas levar adiante esta herança, mas, após incorporá-los, ele os elevou a patamares ainda mais altos, com gama de emoções muito ampla, que se pode sentir pela força inerente de suas composições. Não foi à toa que suas obras não só representam uma perfeição que os fazem permanecer até hoje entre as maiores forças da música universal, mas também trouxeram numerosas inovações que desafiaram o seu tempo. Desde 1780, a educação musical de Beethoven, bem como seu desenvolvimento humano, era conduzido principalmente por Gottlob Neffe, de 1748 a 98, compositor, organista e maestro da corte. Neffe era de origem pobre e simples, que conquistou sua posição importante exclusivamente por esforço próprio e possivelmente foi quem incutiu no jovem Beethoven o pensamento democrático e progressista. Beethoven foi se tornando o protótipo do artista moderno, um herói burguês em busca de independência artística e autonomia financeira. Revoltou heroicamente, como ressaltam alguns biógrafos, contra o papel social tradicionalmente atribuído aos músicos e outros artistas. Seus mestres vienenses Haydn e Mozart haviam passado boa parte da vida como criados ou funcionários de casas aristocráticas, embora tenham tentado, a partir de meados da década de 1780, fugir a esse destino, como o aposentado Haydn com suas lucrativas viagens a Londres e o jovem Mozart com suas produções finais, como a Flauta Mágica e o famoso Requiem. Assim, um fator que permitia a Beethoven uma certa independência, tanto política como financeira, foi que ele conseguiu também algo muito incomum aos compositores e artistas em geral até seu tempo. Chegou a escrever, durante sua estada em Bonn, uma carta, em 1801, a seu amigo Franz Wegeler. Minhas composições me rendem bastante e posso afirmar que praticamente tenho mais encomendas do que eu posso atender. A cada uma de minhas obras encontro 6 a 7 editores, ou mais. Já não regateiam comigo. O que eu peço, eles aceitam e pagam. Pelo seu sucesso crescente e elevado reconhecimento, ele se sobressai na burguesia sem ter origens aristocráticos. Suas obras refletem muito do seu estado de espírito, tanto como vida privada, como vida espiritual e sua visão sobre o mundo em transformação que o cercava. Assim, por exemplo, não é mera coincidência que as duas sinfonias mais importantes, a quinta e a nona, foram compostas em tonalidade menor, típica do sentimento mais introvertido de meditação, sendo também, ao mesmo tempo, de elevado conteúdo rebelde. Quanto aos seus ideais, que se alinharam com a Revolução Francesa e sua admiração por Napoleão Bonaparte, a quem dedicara a terceira sinfonia, também se ligam ao famoso relato de que, quando esse líder francês, ao se declarar imperador, o compositor ficou furioso e arrancou a primeira página de seu manuscrito e apagou o nome Napoleão. Nós podemos ver na figura ao lado, onde está o manuscrito, e ele riscou, até inclusive rasgando, para tirar o nome de Napoleão. Por sua vez, há estudos recentes que sugerem que Beethoven, pelo seu idealismo, foi perpetuamente esbofeteado por forças políticas. Vamos ouvir um pequeno trechinho aqui, que a terceira Sinfonia Heroica, com a Royal Concertgebouw Orchestra, com a regência de Ivan Fischer.
Beethoven e seu estado de espírito, romantismo e representação da natureza. Sonata ao Luar, muito conhecido, era uma tentativa de descrever o luar a uma pessoa deficiente visual, de acordo com a lenda. E uma paixão a uma aluna de Beethoven, Condessa Giulietta Guicciardi. Aqui os acordes característicos iniciais na execução do pianista Nelson Freire, que faleceu pouco tempo atrás. Outra característica de Beethoven, um exemplo dentro da conhecida Sexta Sinfonia Pastoral, que, na verdade, descreve uma paisagem, descreve toda um ideal, dá para ver a associação dos sons com os sons da natureza. Existe uma gravação desta sinfonia junto com comentários do famoso maestro Leopoldo Stokowski, que ele explica que o roxinol é representado pela flauta, codorna pelo oboé, o cuco com 2 clarinetes. E podemos também ouvir a explicação dele, que está em inglês. Beethoven combined 3 bird songs, the nightingale, quail, and cuckoo. Here is the song of a nightingale alone. And here combined with the cuckoo and other birds. Here is Beethoven's nightingale, quail and cuckoo. Nesse mesma sinfonia tem vários outros trechos associados com a natureza, só que por falta de tempo não reproduzo. Mostra o riacho, mostra a tempestade, mostra o campo e o céu aberto. Como jovem virtuoso, em 1784, com apenas 14 anos, Beethoven compôs um concerto para piano que ficou conhecido como Concerto número 0. Peça graciosa e nos estilos de Mozart e Haydn, mas não era revolucionário, como seriam as outras obras de Beethoven que representaram a renovação na música erudita. Aqui eu me permito, de minha própria iniciativa, fazer uma outra comparação
sobre inovações que impactam no mundo musical. Beethoven foi, em sua época, na música erudita, o que no século XX foi Astor Piazzolla para o tango argentino. Rompendo com as convenções e os códigos do tango tradicional, Piazzolla trouxe a música popular da Argentina dos salões de dança de pequenas cidades para as salas de concerto de todo o mundo. Na verdade, embora talvez seja uma ideia que não se insere em conceito de inovação, mas mais como a inacreditável capacidade de Beethoven, aparentemente até superação sobre-humana, é a sua criação pós-surdez. Esta sua capacidade no limiar do inacreditável foi até motivo de estudos mais recentes do ponto de vista médico, que analisaram sua doença efetiva e influência sobre a sua mente. É um estudo muito interessante, tentando ver como que ele se sentia e como que ele tinha essa capacidade de ouvir simplesmente a música interna. Por outro lado, segundo a excelente comparação de Bernard Fournier, autor do livro com o título Beethoven, a música é para Beethoven o que a pintura era para Leonardo da Vinci, uma coisa mental. Construções prodigiosas que ele não tem mais necessidade de ouvir, nascem do seu espírito. Tal é a força de um pensamento que se confunde por inteiro com o universo, cuja realidade sonora, se lhe falta cruelmente, não é indispensável. É quando o surdez se torna total que nascem as suas obras mais profundas. Mas esta sina, como acontece a muitos heróis que mostram superações incríveis, faz eles se reinventar, abrindo caminhos ainda não explorados. A Quinta Sinfonia, também chamada Sinfonia do Destino, por exemplo, tem uma das 4 primeiras notas uma intenção de origem misteriosa. Uma das sinfonias mais populares do mundo, suas notas de abertura podem ter origem em ritmos de poesia da Grécia Antiga, ou sinfonias e canções da Revolução Francesa. Porém, há ainda um outro presumido simbolismo de que estas notas são do destino, a morte, batendo na porta do ser humano. Vamos ouvir aqui um exemplo de popularização da parte inicial desta sinfonia, recentemente usado na abertura da novela da Globo. Essa novela não passa mais, passou uns 2 anos atrás, onde tem 4 ritmos para a mesma melodia. Foi uma das primeiras vezes que se usou em novela, e principalmente abertura, música clássica. E, obviamente, devo confessar que também tem um apego, porque foi o meu filho o criador, o compositor da trilha sonora, junto com o Ricardo Leão. Vamos ouvir, mas antes explicando. Nós vamos ver 4 ritmos associados, cada uma das 4 personagens da novela. Um é médico, que é a parte clássica da música, o jogador de futebol, no ritmo de samba, o empresário, que é no ritmo pop, e um jovem tipo roqueira, com rock. Se formos examinar como Beethoven introduziu mudanças inovadoras na música, acharemos vários pontos onde suas expressões se diferenciam da tradição clássica. Uma das inovações mais importantes e certamente a mais conhecida foi a introdução da voz humana em peça sinfônica, como aconteceu com a Nona Sinfonia, que por esta razão é também chamada de Sinfonia Coral.
Na realidade, segundo alguns, Beethoven sentiu ter esgotado os recursos de instrumental musical nesta sinfonia e quis trazer algo grandioso. E o último degrau dos recursos musicais, que é a voz humana, que é para muitos o instrumento musical mais divino e que culminaria com o que também é chamado como apogeu desta sinfonia. Ouçamos um pequeno trecho do apogeu da Nona Sinfonia, com vozes e coral. Aqui, a execução é por um conjunto bastante internacional. O coral, a Sinfonia Coral com a Gewandhaus Orquestra de Leipzig, da Alemanha. Herbert Blomstein é o regente, com Simona Saturovka, Mihoka Fujimura, Christian Esner e Christian Genhane, além do coro de crianças de Gewandhaus Chor. Wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Eine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen wären Brüder, wo dein sanfter Flügel war. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen wären Brüder, wo dein sanfter eines Freundes Freund zusammen, wir ein volles Erinnerungen, mischte seine Jubel, da wir auch eine Seele seine auf den Himmel ruft, und wir fliegen, wir Schüler feinen sich des Tiefes Brot. Da wir auch eine Seele seine auf den Himmel ruft, und wir fliegen, Embora mostrando desde cedo sua inconformidade com as regras existentes, o compositor mostrou sua rebeldia musical em obras anteriores, como a Terceira Sinfonia, a Heroica, que desafiou o estabelecido, iniciando a obra com acordes fortes e rebeldes. Por estas e similares razões, mostrando seu espírito desafiador, opiniões como do famoso regente húngaro Ivan Fischer, em uma entrevista em que ele declara sua enorme admiração por Beethoven, disse que o compositor era uma pessoa perigosa para os padrões musicais da época, e se estivesse em nossos tempos, certamente representaria periculosidade similar. Desta forma, não é de se surpreender que tenha quem se pergunte: Beethoven transformou a música, mas a veneração por ele sufocou seus sucessores? Existem indicações razoavelmente fortes que Beethoven sentia forte atração pelos ideais maçônicos. Os ideais iluministas, os reflexos dos movimentos intelectuais do racionalismo e dos novos desenvolvimentos científicos transformaram sua mentalidade a confrontar as tradições de dogmas políticas e religiosos. Nas palavras do renomado escritor e compositor norte-americano, nosso contemporâneo, Jan Swafford, de Harvard e de Yale, Beethoven queria ser algo mais que um entertainer, mas alguém que fosse parte da história. Aparentemente, esta sua aspiração foi atingida plenamente, pois mais de quase 200 anos após sua morte, ainda é venerado tanto pela sua arte como também pelos seus ideais. Muitos estudiosos da maçonaria defendem que Ludwig van Beethoven foi iniciado, entretanto, não existe nenhuma prova documental. No entanto, há muitos indícios circunstanciais que isto seja verdade. Um fato que levanta suspeita é que tinha muitos amigos maçons. O seu primeiro educador, Neff, já citado aqui, pertencia ao círculo de amizade de Gotthold Ephraim Lessing,
um renomado intelectual, fundador da literatura alemã moderna, que é considerado um dos maiores representantes do iluminismo, inimigo do antissemitismo comum na época, favorável à tolerância religiosa e defensor do livre pensamento, Lessing foi iniciado na loja maçônica Zu den drei goldenen Rosen, as 3 rosas de ouro, em Hamburgo. Por isto, se acredita que Beethoven teria chegado à maçonaria pelas mãos de Neff e seu círculo de amigos dos Illuminati. Apenas para mostrar um pouco de romantismo, vamos aqui tocar um pedacinho da sonata Appassionata, com o pianista György Cifra, que, na verdade, era um húngaro que vivia na França e estabeleceu, inclusive, um centro de estudos e também academia de música. E essa música aqui, Appassionata, a parte inicial, eu tenho uma curiosidade, uma curiosa associação, porque na família do grão-mestre da grande loja simbólica da Hungria, quando entre 1949 e 50, e depois, claro, já proibidas a funcionamento, eles tinham o sinal de assobio da família. E como nós tínhamos amizade com a família, por isso nós conhecíamos isso também. No seu quarteto de cordas número 7, em Fá maior, opus 59, de 1808, na parte de Adágio, traz a inscrição curiosa: um salgueiro chorão ou uma acácia no túmulo do meu irmão, que possivelmente só poderia se referir a amigos irmãos maçons, já que nesta época todos os irmãos biológicos de Beethoven estavam vivos. Eu acredito que mesmo o início da Quinta Sinfonia, a Sinfonia do Destino, tem mistérios que poderiam estar relacionados com a maçonaria, como as 3 notas iniciais que se assemelham muito às batidas maçônicas, ou a sua suposta associação com a morte ou o destino, batendo a porta, inclusive com uma marcha fúnebre, o duelo entre o bem e o mal, com o final triunfal da vitória da luz sobre a escuridão e a esperança sobre o desespero. Friedrich Schiller, o poeta alemão, que era um de seus biógrafos, menciona um aperto de mão ao visitar o compositor com a frase: um aperto de nossas mãos dizia o resto. Pesquisadores da loja maçônica Quattor Coronati de Londres mencionam a presença de Beethoven em concertos realizados com ritos maçônicos completos, o que está devidamente documentado. E esses concertos eram permitidos apenas para iniciados maçons. Um outro indicador que leva a presumir que Beethoven teria sido iniciado na maçonaria é que seu fiel assistente entre 1824 e 26, Karl Holz, violinista, que tinha autorização por escrito de Beethoven para escrever a sua biografia, escreveu: Beethoven era maçom, mas não ativo nos últimos anos. Entretanto, não há nenhuma prova documental, nem consta em nenhuma lista de membros de qualquer loja, pelo menos que tenha chegado ao nosso tempo, quando o jovem Beethoven frequentou círculos onde predominavam as ideias de Rousseau, especialmente sua obra Contrato Social, editada em 1792, ano em que Beethoven chegou a Viena.
que logo em sua parte inicial diz: o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado, que logo depois foi detalhado na Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, como homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Na realidade, seria bem razoável considerar que os ideais de Beethoven eram mais fortes e próximos aos maçônicos do que aos de Mozart, que, embora um iniciado na ordem, não era tão fervoroso, mesmo tendo criado algumas músicas de caráter diretamente maçônico, e uma obra maior como a Flauta Mágica, mas que possivelmente pode se atribuir mais aos seus relacionamentos de amizade. Aqui nós temos o Testamento de Heiligenstadt, que tem uma história bastante conhecida, que quando ele se retirou, estava muito deprimido por causa da sua doença de surdez, e aí ele escreveu algumas coisas muito interessantes. Só que depois nós vamos ver o que era a pretensão dele. Escrevia ele: os homens que me tendes em conta de rancoroso, insociável, misântropo, como vos enganai? Não conheceis as secretas razões que me forçam a aparecer deste modo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho e sempre estive disposto a realizar generosas ações. Porém, considerai que de 6 anos a esta parte vivo sujeito a triste enfermidade agravada pela ignorância dos médicos. É meu desejo que você possa ter uma vida melhor e mais livre do que eu. Recomende a virtude a seus filhos. Só isso. Não o dinheiro. Pode fazê-los felizes. Falo por experiência própria. Isso foi que me sustentou em tempos de miséria. Vamos falar um pouco sobre legado e produção. Beethoven deixa um legado valioso, não só pela qualidade de suas obras, na asiáticos, como China, do Japão, etc. Também suas ideias ainda ecoam profundamente pela representatividade. Não foi por acaso que o coral da Nona Sinfonia foi escolhido para ser o hino europeu. Aqui a gente pode até ver. Aqui tem o significado do hino descrito pela própria comunidade europeia. E aqui tem a explicação toda. Aqui depois a gente pode ler melhor, mas vamos voltar aqui. A sua vida e dedicação à arte é bastante bem expressa com o que ele achava da música, sendo uma entrada incorpórea para o mundo superior do conhecimento que compreende a humanidade, mas que a humanidade não compreende. Considerava a música como um dos mais altos conceitos para o homem se aproximar ao divino. Estas palavras é que servem para encerrar esse trabalho que está longe de exaurir esta personalidade complexa e brilhante, mas que procuramos mostrar um dos gênios da humanidade que não só contribui com sua arte à coluna da beleza, mas também a coluna da sabedoria e desenvolvimento da sociedade, da humanidade, do indivíduo. Vamos ouvir um trecho do Fidelio, do ato cujo título da área que se chama Quando Não Tenho Dinheiro no Bolso. O cantor baixo, Mihai Székely, um experiente cantor lírico e maçom húngaro, que, inclusive, esteve na iniciação de um dos membros da Resurrection 99 em Budapeste. Hogy van nincsen pénz, a zsebben jó kedvünknek híja van. Jár az ember búból bellen, így egy percet gondol, így egy percet gondol.
de hogyha az aranynak bővítte vagy, a tígan világ az élet, a pénz, az kedvet, és hatalmadat, ha bármire vágyol, elíred, ha bármire vágyol, ha bármire vágyol, elíred. Aggasztat vagy hát boldog lész, mert jó dolog, mert szép dolog, a pénz, a pénz. Egy bombás jó dolog, a pénz, egy finom jó dolog, a pénz, a pénz. Uma curiosidade, na Hungria, que é um país pequeno e uma língua bem diferente de todos os seus vizinhos, as óperas, na maioria das vezes, quando apresentados por cantores húngaros, era traduzido para húngaro já. Essa, por exemplo, aqui, o Mihai Székely cantou em húngaro essa área. Aqui, então, se alguém quiser ler um pouco melhor, dizendo que a explicação do significado do hino e que foi em 1972 que o Conselho da Europa adotou o hino à Alegria de Beethoven como hino da Europa, da União Europeia, por exprimir ideais de liberdade, solidariedade e que constituem o estandarte da Europa. Em 1985, foi adotado pelos chefes de Estado e Governo como hino oficial da Europa. Bom, de um lado eu agradeço, mas tem uma pequena continuação. Eu queria aqui, na verdade, isso foi feito quando havia aniversário do legado de mais de 2 séculos de Beethoven, e eu quero só mostrar algumas coisinhas a mais aqui. Aqui ainda existe a inteligência artificial, mas, na verdade, não tão recente. A Sinfonia número 10 de Beethoven, que ninguém ouviu. Na nossa loja, na Resurrexio, quando temos uma palestra, depois da palestra tem uma música para que todos possam pensar sobre o que vai fazer de intervenção como debate. Então, essa música aqui foi colocado lá na apresentação para dar o tempo de o pessoal pensar. Normalmente é algo que alguns minutos. Aqui ele seria 15 minutos, não precisamos ouvir tudo, mas vale a pena ouvir o início para ver como tem o estilo de Beethoven, que, na verdade, é uma obra hipotética, reunida por esse maestro Barry Cooper. Ele achou fragmentos de Beethoven, tem polêmico, pois não se pode provar que todos os expostos se referiam à mesma peça, porém há consenso de que o Beethoven pretendia outra sinfonia. Então, aqui os movimentos, e vou mostrar aqui um pequeno trecho, depois a gente pode conversar. Depois eu posso mostrar aqui um pouco da linha histórica de Beethoven, e depois, se alguém quiser, temos aqui todas as referências, inclusive alguns links também.
era mais ou menos o que eu queria apresentar. Como vocês viram, dediquei um pouco essa palestra ao meu filho, que não é maçom por impossibilidades aí da vida dele, mas aquilo que era meu hobby, minha paixão, para ele se tornou, graças a Deus, por alguma herança ou influência, espero que provável, para ele foi uma missão de vida e uma profissão de vida. Então, eu agradeço tudo que os que me ouviram e estou aqui à disposição para responder algumas perguntas, se estiver ao meu alcance. Eu pediria uma salva de palmas para o nosso irmão Laszlo pela brilhante apresentação. Não só brilhante, ela enlevante apresentação, tanto do ponto de vista musical, claro, mas do ponto de vista espiritual, né? É uma maravilha. Então, eu peço que todos aplaudam nosso irmão, né? Agradeço muito, irmão Laszlo. Então, e podemos passar para os comentários e perguntas que o irmão Laszlo se coloca pronto a responder. As irmãs que quiserem comentar, basta levantar a mão, né, no aplicativo ou mesmo se manifestar no chat. Bom, enquanto ninguém se manifesta, eu vou pedir a licença para comentar. Meu irmão Laszlo, em determinado momento da sua apresentação, eu quase que levantei para pegar uma taça de vinho. Mas eu achei melhor não, porque eu ia perder alguns segundos. Então, puxa vida, parabéns. Parabéns e obrigado por essa viagem. Né? Realmente, gostaria muito, né, se o irmão puder ceder essa apresentação e os links, vai ser muito valioso para nós, né? Para repassar para os irmãos aí que também desejam, né? Mas muito obrigado. Eu anotei, fiz várias anotações aqui, entendeu? Para um aprofundamento posterior. E eu agora estou como mestre de harmonia da minha loja simbólica. Comecei esse ano, mas sempre gostei muito da harmonia, né? Sempre gostei muito e a atividade de harmonia ela é muito legal porque ela requer um preparo, né? Para quem gosta de fazer curtir, aproveitar, né? essa função. E certamente que esse viés e esse conhecimento que o irmão abriu para nós aí vai frutificar bastante. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Agradeço. Irmão Alexander? Venerável mestre, meus irmãos, estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Venerável mestre, meus queridos irmãos, eu serei curto e grosso, curto e breve. Parabéns ao irmão Laszlo Taussig, agradeço o seu trabalho, brilhante como sempre, mas quero dizer que esse é o nível dos trabalhos que ele apresenta em nossa loja simbólica Resurrection 99. Muito obrigado. Irmão Júlio solicita a palavra. Podeis falar, irmão Júlio? Venerável mestre. Muito venerável mestre. Quem deve falar? Irmão Júlio. Irmão Júlio. Magnífico. Eu quero agradecer, venerável mestre, meus irmãos, eu quero agradecer profundamente, irmão Laszlo. Esta apresentação dele, ele trouxe a verdadeira música independente dos acordes trazidos de Beethoven, porque nos apresentou o sentimento dessas músicas que nós tanto apreciamos e nos dá calma e paz de espírito. Acho que, embora ele é revolucionário, ele traz realmente a verdadeira manifestação de alegria do homem. Então, a apresentação trouxe isso com uma forma mágica, depositando em nós essas reações que Beethoven traz na música. Quero agradecer profundamente. Irmão Júlio. Eu gostaria, venerável mestre, meus queridos irmãos, eu gostaria de
agradecer a linda apresentação do irmão Tausig e comentar que 2 dias atrás, terça-feira, eu fui à Sala São Paulo assistir a apresentação da orquestra de Lucerna e das peças que eles apresentaram foi justamente a abertura da quinta sinfonia, que hoje a gente teve a oportunidade de ouvir em versões rap, né, com aquele texto em espanhol, e nas 4 versões da abertura da novela da Globo, né? Prova incontestável de que a música de Beethoven entrou no inconsciente de todos os povos e todas as nações e recircula e é reutilizada, né, nas mais diversas ocasiões. Uma obra imortal, uma alma imortal. Muito obrigado ao irmão László, muito obrigado a Beethoven, que nos deixou uma música imortal.